A soberba e a humildade. Qual o caminho para a sabedoria? Quando eu leio o versículo, em vindo a soberba virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria, sinto que ele nos traz uma lição muito importante sobre a forma como agimos e nos relacionamos com as pessoas. A soberba, que é aquele orgulho exagerado, costuma nos cegar. Muitas vezes achamos que sabemos tudo ou que estamos sempre certos, e isso nos afasta dos outros. Pense em alguém que já passou por uma situação de vergonha por ser arrogante. Essa pessoa pode ter se achado melhor que os outros, mas acabou enfrentando humilhações e perdeu oportunidades de aprender com quem estava ao seu redor. Agora, quando falamos de humildade, estamos falando de reconhecer nossas limitações e entender que sempre podemos aprender algo novo. Um exemplo prático disso é quando um profissional, ao invés de querer mostrar que sabe mais do que seus colegas, se abre para ouvir opiniões e, com isso, cresce. Ele ganha respeito, aprende e se torna cada vez mais sábio. A humildade não nos faz menores, pelo contrário, ela nos engrandece de uma forma muito mais duradoura. Assim como uma árvore que se curva com o vento forte permanece firme, enquanto aquela que resiste e se recusa a ceder acaba quebrando. Nós também precisamos aprender a ser flexíveis e reconhecer quando é hora de ceder, de ouvir, de aprender. No final, a sabedoria está justamente nesse equilíbrio. Saber quando falar e quando ouvir, quando ensinar e quando aprender. Isso é o que nos mantém fortes e conectados aos outros, sem perder o foco no que realmente importa. Quando eu penso sobre o significado da soberba, logo me vem à mente aquela atitude de superioridade, de achar que somos melhores ou mais importantes que os outros. Isso pode acontecer em várias áreas da vida. No trabalho, por exemplo, quando alguém age de forma arrogante ignorando as opiniões dos colegas, acaba criando um ambiente de tensão. Ninguém gosta de lidar com uma pessoa que não ouve, que não aceita conselhos e acha que sempre tem a razão. A soberba nos isola e, com o tempo, essa pessoa pode acabar enfrentando desafios sozinha, sem apoio, porque afastou quem poderia ajudar. Um exemplo real é o de líderes que se deixam levar pelo poder e tomam decisões sem considerar a equipe. Muitos acabam cometendo erros graves e, no final, enfrentam a afronta, que é essa consequência negativa. A afronta, nesse sentido, pode ser entendida como a vergonha pública, a humilhação que vem quando a arrogância leva ao erro. Um bom exemplo histórico é o de grandes impérios que caíram justamente pela soberba de seus líderes, que se recusavam a ouvir conselhos e subestimavam seus adversários. A soberba é como uma bolha. No início, ela pode parecer inofensiva, até mesmo confortável, mas aos poucos vai nos isolando da realidade, e quando estoura, o impacto é grande. A pessoa soberba acaba percebendo, tarde demais, que o orgulho a levou à ruína. Por isso, é tão importante estarmos atentos às nossas atitudes. Quando agimos com humildade, reconhecendo que não sabemos tudo e que precisamos dos outros, evitamos essas situações de confronto e constrangimento. A soberba pode até nos trazer uma sensação temporária de poder, mas suas consequências são sempre negativas. Quando penso sobre o valor da humildade, vejo que ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Ser humilde não significa ser fraco ou se colocar em posição de inferioridade. Na verdade, a humildade é uma força interna que nos permite reconhecer nossas limitações e, ao mesmo tempo, nos abre para aprender e crescer. Um exemplo que ilustra bem isso é quando estamos no trabalho e alguém nos aponta um erro. Se reagimos com soberba, nos defendendo e negando o erro, perdemos a chance de aprender e melhorar. Mas se aceitamos a crítica com humildade, podemos crescer, corrigir o erro e nos tornarmos melhores no que fazemos. A humildade também é essencial nas nossas relações pessoais. Pensem numa amizade, por exemplo. Se somos humildes, conseguimos pedir desculpas quando erramos, e isso fortalece a relação. Já quando somos orgulhosos e nos recusamos a reconhecer nossos erros, acabamos afastando as pessoas que nos cercam. Um exemplo real é quando um líder, mesmo sendo experiente, admite que não tem todas as respostas e busca ajuda da sua equipe. Esse tipo de atitude não só melhora os resultados, como também inspira os outros a agirem da mesma forma. A humildade é como o solo fértil em que a sabedoria cresce. Assim como uma planta precisa de terra boa para se desenvolver, nós precisamos de humildade para aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Ser humilde nos permite estar abertos a novas ideias e experiências,
nos ensina a ouvir e a valorizar o conhecimento dos outros. No fim, quem pratica a humildade está sempre um passo à frente, pois sabe que o verdadeiro aprendizado nunca acaba. Ao contrário da soberba, que nos afasta, a humildade nos aproxima das pessoas e nos conduz à verdadeira sabedoria. Quando observo o cotidiano, vejo muitos exemplos práticos de como a soberba e a humildade afetam nossas vidas. No ambiente de trabalho, por exemplo, a pessoa soberba é aquela que não aceita sugestões ou críticas, acreditando que sabe mais do que todos. Um exemplo comum é quando um chefe toma todas as decisões sozinho, sem ouvir sua equipe. Isso pode até funcionar por um tempo, mas, eventualmente, os erros começam a aparecer. A equipe se sente desvalorizada e as ideias importantes deixam de ser compartilhadas, prejudicando os resultados. Esse tipo de comportamento só cria distanciamento e atritos entre as pessoas. Por outro lado, a humildade no trabalho é o caminho para construir um ambiente colaborativo. Um exemplo que vi é de um gerente que, mesmo sendo o líder, sempre pergunta o que a equipe pensa antes de tomar uma decisão. Isso não só fortalece os laços, mas também melhora a qualidade das soluções encontradas. Ao admitir que não sabe tudo e que outras pessoas têm conhecimentos valiosos, esse gerente promove um ambiente onde todos se sentem parte do processo. A equipe se torna mais engajada e os resultados tendem a ser muito melhores. Na vida pessoal, também podemos ver esses contrastes. Imagine uma discussão em família. Se uma pessoa é soberba, ela nunca vai ceder, mesmo que perceba que está errada. Isso gera conflitos prolongados e pode até romper laços. Por outro lado, a humildade permite que a pessoa reconheça seus erros e peça desculpas, promovendo a paz e o entendimento. É como um rio que flui suavemente, sem resistir às curvas do caminho, enquanto a soberba é como uma rocha dura, que se desgasta ao tentar resistir ao curso da água. Esses exemplos mostram que a humildade nos permite crescer e manter relações saudáveis, enquanto a soberba só cria barreiras e conflitos desnecessários. Chegando à conclusão dessa reflexão, eu percebo que a mensagem de "em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria" é um lembrete poderoso de que nossas atitudes podem determinar o rumo de nossas vidas. A soberba, com todo o seu peso de orgulho e arrogância, nos leva ao isolamento e a situações de vergonha. Já a humildade, com sua leveza e capacidade de nos manter abertos ao aprendizado, nos traz sabedoria e crescimento. Um exemplo que ilustra bem essa diferença é quando vemos figuras públicas que caem em desgraça devido ao excesso de autoconfiança. A história está repleta de casos de pessoas que, por se acharem invencíveis, tomaram decisões erradas e acabaram enfrentando grandes perdas. Essas histórias mostram como a soberba pode ser destrutiva. É como construir uma casa sobre a areia. Parece forte no início, mas logo se desmorona quando vem a primeira tempestade. Por outro lado, a humildade age como uma base sólida, como uma casa construída sobre a rocha. Um exemplo simples disso é quando alguém, mesmo sendo bem-sucedido, mantém uma postura aberta, sempre disposto a ouvir e aprender com os outros. Pessoas assim tendem a prosperar, pois nunca param de crescer e de se aprimorar. Elas constroem relações fortes e duradouras, baseadas no respeito e na troca de conhecimento. No final das contas, a verdadeira sabedoria está em reconhecer que sempre há algo a aprender e que ninguém é perfeito. Quando abraçamos a humildade, evitamos os tropeços da soberba e caminhamos de forma mais firme e serena pela vida. Essa escolha pode não ser a mais fácil, mas certamente é a que traz os melhores frutos, tanto em nossas relações quanto em nosso desenvolvimento pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês por acompanharem essa reflexão até o final. Falar sobre soberba e humildade nos faz lembrar de como pequenas mudanças nas nossas atitudes podem transformar nossas vidas de maneira profunda. Espero que essa mensagem tenha trazido algo de valor para o seu dia a dia e que juntos possamos seguir refletindo e buscando a sabedoria que vem da humildade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de continuar acompanhando o canal, onde sempre trazemos mensagens para ajudar no nosso crescimento pessoal e espiritual. Obrigado pela companhia e até a próxima reflexão aqui no Reflexão da Alma. Que Deus abençoe a todos.